Então vamos lá, boa tarde moçada, vamos dar início aos nossos estudos de redação de hoje. Eu trouxe para vocês um artigo de opinião, então nós vamos interpretar o artigo, ver as diferenças entre o artigo e a dissertação, depois nós vamos entender as informações que estão neste texto, posteriormente, então, continuar na estrutura de onde nós paramos, que é a introdução dissertativa. Então nós vamos pegar todas as informações do artigo, fazer diferentes tipos de introduções dissertativas, nós vamos interpretar todas as passagens necessárias aqui, vamos fazer abordagens e comparações com outros textos, para a gente aprender melhor como faz essa introdução. Tudo bem? Que ela é bastante importante. Vamos lá então. Eu escolhi um artigo para vocês da Lia Luft, uma ex-articulista, na verdade, que publicava textos na Veja. E ela falou, há um tempinho já, da nossa educação, que já estava precária há uns anos. Tudo bem? Então, primeira coisa que a gente precisa ver, como as pessoas introduzem textos. Note, embora não seja propriamente dita uma dissertação e seja um artigo, nós vamos notar que a diferença é pouca, tudo bem? Mais no quesito linguagem, no quesito abordagem, a forma como ela conversa com o leitor, a forma como fala, a linguagem fácil de ser entendida, fácil de ser compreendida e bastante fácil também de entender a proposta dela. Note, há quem diga que sou otimista demais, há quem diga que sou pessimista. Talvez eu tente apenas ser uma pessoa observadora, habitante deste planeta, deste país. Até agora a gente tem pouca informação, concorda? Nós temos uma articulista que fala a respeito dela mesma, ou seja, daquilo que ela acredita. Então eu sou uma pessoa observadora deste planeta. Sobre minhas observações, tem gente que acha que eu sou muito otimista, tem gente que acha que eu sou pessimista. Até aqui a gente quase não tem informação nenhuma. Viram só? Não dá a impressão que ela está enchendo linguiça? Na verdade, ela está começando devagarzinho a falar sobre o assunto. O assunto nem chegou ainda. Isso é uma característica muito clara em artigo. Agora, a dissertação fica diferente. Uma colunista com temas repetidos, sim, os que me impactam mais, os que me preocupam mais, às vezes os que me encantam particularmente. Ainda temos outro período longo, cujas informações são poucas e ainda não apareceu o tema. Olha lá, moçada. Uma das grandes preocupações que qualquer ser pensante por aqui é a educação. Então, o meu tema chegou. Olha, aqui apareceu o tema da articulista. Viram só? Professora, até artigo a gente tem o tema na introdução? Até em artigos temos tema na introdução. Fala-se muito, grita-se muito, escreve-se, haja teorias e reclamações. Ação muito pouca, que eu perceba. Os males foram se acumulando de tal jeito que é difícil reorganizar o caos. Olha lá, pessoal. Estamos começando a perceber a opinião dela. Então, na opinião da Lia, há pouquíssimas ações e por isso fica difícil de reorganizar o caos. Então, a opinião da Lia aqui é de que a educação está um caos. Viram só? Então, a gente tem o tema mais opinião, do jeitinho que eu ensinei para vocês. Note, professora, mas como é que eu sei identificar então? Isso aí é um artigo. Por enquanto, nós vamos começar a anotar a linguagem. A linguagem do artigo, pessoal,
ela é uma linguagem mais simples, é uma linguagem em que este autor, ele parece que está conversando, como se estivesse na sua frente batendo um papo. É claro que isso não autoriza nenhum erro crasso, de jeito nenhum. Não autoriza que ela cometa erros, não autoriza que ela escrache muito com a língua portuguesa. Por outro lado, autoriza que ela faça perguntinhas simples, igual aqui, ação muito pouca. Viram? Ela pressupõe aqui que a gente teria pensado, mas gente, será que ninguém faz nada? Tá tão ruim, ninguém faz nada, vai largar assim? Já responde para o leitor pouquíssimas ações a respeito, que eu perceba. Então a gente tem muita predominância da primeira pessoa. Vamos olhar, olha. Sou otimista. Então, há quem diga aqui, sou pessimista. Talvez eu tente ser uma pessoa observadora habitante neste planeta, deste país. Uma comunista com temas repetidos, assim, os que me impactam mais, os que me preocupam mais e os que me encantam particularmente. Uma das grandes preocupações de qualquer ser pensante por aqui é a educação. Fala-se muito, grita-se muito, escreve-se, haja teorias e reclamações. Ação muito pouca que eu perceba. Os males foram se acumulando de tal jeito que é difícil reorganizar o caos. Olha lá, pessoal, a incidência predominante aqui da primeira pessoa também é um indício de artigo. Professora, mas se a gente está estudando dissertação, por que você colocou um artigo de texto de apoio? Porque, pessoal, muitos dos textos de apoio que vão aparecer nos vestibulares para vocês são artigos. Os grandes vestibulares, eles evitam colocar dissertações na coletânea. Por quê? Porque muita gente tentaria copiar, inclusive, a estrutura da coletânea e fariam muita paráfrase da coletânea. É por isso. Então, o que eles fazem? Eles colocam textos, artigos, para que o aluno que entende bem o que é uma dissertação retire daqui somente as informações e não copie a estrutura. Certinho? É por isso. Então, aqui, voltando para a interpretação do texto, a gente tem alguém que vai começar a falar de educação e vai começar a falar mal, ou seja, vai pontuar os problemas da educação. Outro parágrafo, então. Há coisa de 30 anos, eu ainda professora universitária, recebíamos as primeiras levas de alunos saídos de escolas enfraquecidas pelas providências negativas. Vamos ver o que seria providências negativas. Você concorda que a gente tem um trecho subjetivo? Se eu falar para vocês, olha, vou tomar algumas providências, é claro que você me perguntariam quais, né? Então você poderia me perguntar quais providências, professora? Olha, providências negativas. Respondi, ainda não. Isso justifica, então, os nossos 2 pontos. Esses 2 pontos, eles servem para explicar qual palavra as anteriores. Tá vendo? Significa, então, que a partir desses 2 pontos, vão se enumerar quais são as providências. Como é que você sabe que serão várias? Só por causa do plural, tá bom? Tiraram 1 ano de estudo da meninada, tiraram latim, tiraram francês, foram tirando a seriedade, o trabalho. Então, quais foram as providências negativas na avaliação da Lia, que era professora universitária? Que tiraram 1 ano de estudo, tiraram latim, tiraram francês, tiraram a seriedade do estudo, tiraram o trabalho. Vamos ver.
era a moda do aprender brincando. Então, nós vamos ver aqui uma pessoa que não vai defender aquilo que a gente chama de método interacionista. Bem, o que é o método interacionista de ensino, professora? É um método que te ensina brincando, te ensina com atividades lúdicas e assim por diante. Ela vai defender o seguinte: olha, só o fato da gente dizer para o aluno que ele vai aprender brincando, a palavra brincando não remete à seriedade, remete ao momento de lazer, descontração, preguiça, entretenimento. E quando alguém vai aprender algo, começa a estudar alguma coisa, já imaginando que seja uma brincadeira, teoricamente, na opinião dela, este aluno ele não vai prestar atenção, ele não vai se interessar tanto por causa do brincando. Claro que, como isso aqui é um artigo, vai defender a opinião dela. Viram só? Seguindo. Nada de esforço. Punição nem pensar. Portanto, recompensas perderam o sentido. Contaram-me recentemente que em muitas escolas não se deve mais falar em reprovação, reprovado. Pessoal, outro asterisco para explicar para vocês. Aqui, ela está fazendo alusão a uma lei, né, que ainda vigora bastante aqui no estado de São Paulo, que chama Lei da Progressão Continuada. O que é isso? É muito difícil um aluno do estado reprovar de ano. É muito difícil. Por quê? Por causa dessa aprovação, tá? Dessa continuação nos estudos que o estado propõe. Como assim, professora? É que é o seguinte: o estado, ele não quer ficar gastando dinheiro com o mesmo aluno mais de uma vez da mesma série. Então, o que acontece? Ele pressupõe um conhecimento muito mínimo, para que o aluno já esteja bom o suficiente, já seja conhecedor o suficiente para ir para a série seguinte. Então, para um aluno do estado conseguir reprovar, ele precisa não só deixar de estudar, mas deixar de ir em quase todas as aulas. Tudo bem? Então, aqui, ela está dizendo o seguinte: foi parte da justificativa da lei. Não se pode falar em reprovação, traumatiza o aluno, coitado. Imagina, um aluno reprovado é um aluno traumatizado, como se a escola fosse o lobo mau, viram só? Que assustasse e fizesse mal aos alunos quando se reprovam. E desta forma está implícita a crítica da Lia Luft, no sentido de que se a escola é tão ruim assim, ela é ruim só porque ela quer, ou ela é ruim, ou os alunos não cumpriram com aquilo que foi estabelecido, né? Com tudo aquilo que eles tinham para fazer. Esta é a grande questão, tudo bem? Então, na justificativa, eu não posso reprovar um aluno, porque afinal de contas, pois isso pode traumatizar o aluno, marcá-lo desfavoravelmente. Então, por que estudar? Por que lutar? Por que tentar? Aqui a gente tem uma sequência, interrogativa. Note, para que estudar? Por que eu lutaria? Por que eu tentaria? Então eu, como aluno, poderia pensar: por que eu vou lutar se quem não lutar passa também? Por que eu vou estudar se aquele que não estudar vai passar também? Por que eu vou tentar se aquele que não tentar vai ter o mesmo destino do que eu? Significa que não há mais recompensa para os bons alunos, da mesma forma que não há mais punição para os alunos ruins. Tudo bem até aqui? Então, no próximo slide, eu vou precisar de um apagador. Pega para mim. Nós vamos fazer aqui, nós vamos começar a elaborar, pessoal, características diferentes nos dois tipos de texto. Por quê? Para que você comece a notar essas diferenças na estrutura dos dois textos e comece a ver o que eu posso usar. Tudo bem?
Note, embora eu tenha uma introdução, terei um desenvolvimento e terei uma conclusão, obrigada. Embora haja a mesma estrutura física, nós vamos começar a notar algumas diferenças. Vamos ver. Vamos lá. A linguagem do artigo, então, conseguimos perceber que ela pode ser em primeira pessoa. Viram? E na dissertação? Não, na dissertação não pode. A linguagem da dissertação é em terceira pessoa. Há exceções, professora? Sim, há exceções que nós vamos aprender futuramente, tá bom? Por enquanto, escrevam o seu texto em terceira pessoa. Melhor, para a gente nos estruturar e nos entendermos melhor. Mais para frente do curso, vou ensinar todas as exceções para vocês, tudo bem? Outra característica que a gente pode notar no artigo, vocês viram que ela fez perguntas? Nós temos alguns tipos de perguntas, concordam? A gente tem pergunta cuja resposta está no texto. E nós temos perguntas cujas respostas não estão no texto. Por exemplo, perguntas reflexivas. Neste caso, o artigo permite que se faça pergunta reflexiva. Ou seja, pergunta para o leitor pensar. Só que note, mesmo no artigo, essas perguntas são direcionadas a uma resposta. Por quê? Porque o artigo deu opinião, certo? E na dissertação, professora, eu posso fazer pergunta? Pode. Pode haver perguntas, então, há perguntas, desde que, e essa parte é muito importante, então, desde que as respostas estejam no texto, pessoal. Então no meu texto dissertativo eu não posso fazer uma pergunta e deixar para o meu leitor pensar? Não pode. E eu te explico o porquê. Notem, se você quer me convencer de alguma coisa, lembre, a dissertação é um texto que convence, não é isso? Então, a dissertação é um texto onde defende-se um ponto de vista. Certo? Se você vai defender um ponto de vista, você deixaria o seu leitor ficar pensando? Porque se você deixar o seu leitor ficar pensando, pode ser que você não consiga convencê-lo depois. Então é muito melhor, é uma forma de persuasão muito melhor, se você não deixá-lo pensar. Se ele estiver preso na sua fluência argumentativa, ou seja, bastante preso, concordando bastante com os seus argumentos, de forma que não dê espaço para ele ficar pensando. Se você não der espaço para o seu leitor pensar e ele estiver interagindo com o raciocínio do seu texto, muito mais fácil de convencê-lo. Então é por isso, certinho? Note, e tem uma outra característica, pessoal, que a gente pode notar no texto de opinião. No primeiro parágrafo, um pedacinho de relato. Como assim um pedacinho de relato? Ela conta o que aconteceu com ela quando professora universitária. Tá vendo?
Na dissertação, eu posso fazer isso? Não é um tipo de texto para você fazer isso. Então, isso aqui são incidências bastante comuns em relatos, em artigos de opinião. Então, eu posso, no meio do artigo de opinião, incluir um pedacinho de relato, mas na dissertação, não pode. Professora, por que você está ensinando as características do artigo agora? Que é para você começar a diferenciar, começar a reconhecer nos textos que vocês leem se eles são dissertativos ou se eles são artigos de opinião. Por quê? Tem opinião na dissertação e tem opinião no artigo. E é necessário que você consiga separar. Por quê? Porque essa separação vai te ensinar melhor a escrever o seu texto, vai te ensinar melhor a reconhecer opinião, abrangência e tudo mais, certo? Então, neste caso, a gente tem aqui, nós vamos ter o tema, a opinião e a abrangência, que a gente aprendeu na última aula, na aula passada. Tudo bem? Lembra que não precisam estar nesta ordem, mas eles precisam estar presentes. E aqui, pessoal, geralmente na introdução vai aparecer o tema e a opinião. Só que eu preciso procurar isso aqui no artigo? Não necessariamente. Pode ser que eles invertam, tudo bem? Pode ser que troque de ordem. No artigo, a gente não precisa ter os 3 ícones no mesmo parágrafo e eles não precisam estar todos juntos no primeiro momento, como precisa na dissertação. Certo? Então, vamos continuar. Sabendo dessas características, pessoal, o que nós vamos fazer? A gente vai continuar lendo e eu vou continuar te mostrando essas características dentro do artigo e continuaremos interpretando o texto. Dentro do raciocínio do texto, nós paramos no momento aqui, no primeiro parágrafo, que ela perguntava o seguinte para nós, leitores: para que estudar? Para que eu me esforçar? Para que eu fazer alguma coisa? Afinal de contas, todos vão passar da mesma forma. De todos os modos, facilitamos a vida dos estudantes, deixando-os cada vez mais despreparados para a vida e o mercado de trabalho. Empresas reclamam da dificuldade de encontrar mão de obra qualificada. Médicos e advogados quase não sabem escrever. Alunos de universidades têm problemas para articular o pensamento, para argumentar, para escrever o que pensam. São, de certa forma, analfabetos. Aliás, o analfabetismo devasta este país. Não é alfabetizado quem sabe assinar o nome, mas quem o sabe assinar debaixo de um texto que leu e entendeu. Portanto, a porcentagem de alfabetizados é incrivelmente baixa. E aqui, galera, um outro pontinho para vocês. Qual é, então, a diferença? O que a gente pode falar do analfabeto? Aquele que não entende o que lê e o que escreve. A este aí a gente chama de analfabeto absoluto. Uma pessoa que não lê e não escreve é um analfabeto absoluto. Tudo bem? Agora, ela disse que existem analfabetos funcionais. O que é um analfabeto funcional? Deixa eu trocar aqui o pincel, porque esse aqui tá ruim.
O que é o analfabeto funcional? O analfabeto funcional, ele lê e ele escreve, tá? Então, ele sabe ler e ele sabe escrever. Mas ele não entende bem, ele não interpreta bem. São pessoas, por exemplo, que leem um texto longo e chegam ao término do texto e não conseguiram retirar dele as informações, ou cuja linguagem não acompanha. Então, eu, por exemplo, mesmo estando em língua portuguesa, tenho uma dificuldade enorme em entender as mensagens daquele texto. O que aconteceu que essa pessoa não consegue entender, retirar informações de um texto escrito na própria língua mãe? A estes a gente chama de funcional. Tudo bem? Note, dentro do próprio texto da Lia Luft, ela possui argumentos. Então, qual é o argumento do primeiro parágrafo? O argumento que a gente tem no primeiro parágrafo é o problema de alfabetização. Viram só? No primeiro parágrafo do texto, ela abriu falando a respeito, note, de problemas, o caos da educação. Depois ela começou a contar as causas. Por que está um caos? Porque tiraram a seriedade, porque tiraram os estudos, porque tiraram a recompensa, porque tiraram a punição. Agora vem outro argumento. Isso aí desembocou em quê? Analfabetos. Então, pessoas despreparadas. Note como a gente não precisa dizer eu acho que o aluno ou que o profissional está despreparado. A gente não precisa dizer isso para que a nossa opinião esteja clara no texto. Quando eu digo que está deixando as pessoas despreparadas, eu continuo criticando, concorda? Então, continuo criticando, apontando que eu não estou contente e que isso aí está desencadeando consequências sérias. Tão séria que a articulista pressupõe, diz o seguinte: olha, esse pessoal está fazendo a faculdade, está saindo da faculdade e o mercado de trabalho está reclamando porque eles não são qualificados. Viram só? Qual é a consequência para o país? Devastadora. Devasta o país. Note, neste parágrafo, ela colocou dois tipos de consequência. A consequência para o indivíduo. Qual é a consequência para o indivíduo? Chega no mercado de trabalho despreparado. Viram? Tornam-se médicos e advogados que não sabem escrever. Tudo consequência para o indivíduo. E a consequência para o país? Temos analfabetos funcionais. Temos mão de obra insuficiente. Viram só? Continuando então. Agora, sai na imprensa um relatório alarmante. Metade das crianças brasileiras na terceira série do elementar não sabe ler nem escrever. Não entende para que serve a pontuação num texto. Não sabe ler horas e minutos no relógio. Não sabe que centímetro é uma medida de comprimento. Quase a metade dos mais adiantados escreve mal, lê mal. Quase 60% tem dificuldades graves com números, pois não sabem pensar, muito menos expressar-se por escrito. Parafraseando um especialista, estamos produzindo estudantes analfabetos. Vamos lá, pessoal? Vamos entender qual foi o argumento deste parágrafo agora. Neste parágrafo, ela usou dados, viram só?
Professora, eu não precisaria dizer a fonte desses dados? Sim, na dissertação, sim, precisaria dizer a fonte dos dados. Viram só? Outra diferença para este texto aqui. E um adendo aqui, pessoal, olha, um parênteses. Este texto não é de agora, tudo bem? Esse texto já foi publicado faz uns anos, vocês vão perceber nos próximos parágrafos. Mesmo assim, parece que retrata a nossa realidade atual. Na verdade, a nossa realidade deu uma pioradinha em relação a este texto, mas vamos lá. Aqui, neste parágrafo, ela começou a dizer o seguinte pra gente: olha, está grave. Olha o que está acontecendo. Metade das crianças da terceira série do elementar, pessoal, é o nosso ensino fundamental 1, não sabe ler nem escrever, não entende para o que serve a pontuação num texto, não sabe ler horas e minutos no relógio, não sabe que centímetro é uma medida de comprimento. Na opinião da Lia Luft, esses quesitos, essas habilidades já teriam que fazer parte do cotidiano de uma criança na terceira série. E ela está expondo aqui o assombro que tem ao perceber que essas crianças não fazem isso. Tudo bem? Então, elas escrevem mal, elas leem mal e quase 60% têm dificuldades graves com números. Isso na terceira série. Grande contingente de jovens chega às universidades sem saber redigir um texto simples, pois não sabem pensar, muito menos expressar-se por escrito. Parafraseando então o especialista, e ela não disse qual, viram só? Na dissertação precisaríamos dizer qual. Estamos produzindo estudantes analfabetos. Naturalmente, a boa ou razoável escolarização é muito maior em escolas particulares. E agora sim, estamos saindo de um ambiente escola pública para fazer um comparativo com escolas particulares. Professores menos mal pagos. Note, na opinião dela, os professores não são bem pagos na escola particular. Eles são menos mal pagos. Note, mesmo que a gente esteja já em parágrafos sequenciais, ainda assim nós temos a opinião dela bem clara em todos os parágrafos do texto. E isso é muito importante. Então, a escolha das palavras vai gerando o artigo de opinião, vai pontuando aquilo que ela quer dizer. Outra situação, na escola particular temos instalações melhores. Algum livro na biblioteca. Olha lá, moçada, não diz que há livros na biblioteca. Diz que há algum. Significa que, na opinião dela, a biblioteca da escola particular também está defasada. Por quê? Porque se ela dissesse que há livro na biblioteca, a gente poderia pressupor que há muitos livros na biblioteca, concorda? Ao colocar o termo algum, ela deixa bem limitada essa quantidade de livro. Então, na opinião dela, a escola particular também não preenche os requisitos que ela imagina que deveriam ter. Essa é a diferença. Crianças mais bem alimentadas, olha, mais bem alimentadas. Significa que elas são bem alimentadas? Não, é melhorzinho. Tá vendo? Este mais significa que elas não são tão melhor alimentadas assim, tá? É claro que ela está dizendo a respeito de comida saudável e assim por diante. Agora ela vai dizer o porquê que ela acha que está assim. Pois o Estado não cumpre o seu papel de garantir a todo cidadão, especialmente a criança, a necessária condição de saúde, moradia e alimentação. Olha, quando ela chama pelo Estado, o Estado aqui está no lugar do governo, bem? Então ela diz o seguinte: o governo,
ele não dispõe a todos os cidadãos aquilo que se promete na Constituição, que é a garantia de saúde, moradia e alimentação. Tudo bem? Então ela está continuando o raciocínio dela, dizendo o tamanho, a abrangência do caos que ela se propôs a falar lá no primeiro parágrafo. É isso que ela está fazendo aqui. Vamos continuar. Vamos lá. Faxinar a miséria. Louvável desejo da nossa presidenta. Tá aqui, pessoal. Este termo é um termo que foi muito usado pela ex-presidente Dilma Rousseff, né, que intitulava Presidenta do Brasil. Presidenta não tem, é presidente, tá? Isso daí seria aquilo que a gente chama de comuns de dois gêneros, ou presidente a presidente. Se a gente fosse seguir a regrinha aqui da nossa... Viram só? Agora, como ficou comum na época do mandato da presidente ser chamada de presidenta, ela usou esse termo para que a gente associasse. Portanto, este texto foi privilegiada. O que significa, pessoal, ter uma posição privilegiada dentro do orçamento? Então vamos lá. Significa ter mais dinheiro. Então, ao dividir o orçamento, que é todo o dinheiro que a União destina aos estados e que destina aos ministérios, então Ministério da Saúde, Ministério da Educação, Ministério do Transporte, assim por diante, pegar todo o dinheiro e estar escalonado primeiro. Então note, eu vou destinar primeiro a educação. Ter uma posição privilegiada significa ser digno de receber mais. Bem? Não há dinheiro, dizem, mas políticos aumentam seus salários de maneira vergonhosa. A coisa pública gasta, nem se sabe direito onde. Enquanto preparamos gerações de ignorantes, criados sem limites, nada lhes é exigido. Pois devem aprender brincando. Olha lá. Então, não lhes impuseram a mais elementar disciplina, como se não soubéssemos que escola, família, a vida, sobretudo, se constrói em parte de erro e acerto e esforço. Mas, se não podemos reprovar os alunos, se não temos mesas e cadeiras confortáveis e teto sólido sobre nossa cabeça nas salas de aula, como exigir aplicação, esforço, disciplina e limites para o natural crescimento de cada um? Vamos lá? Outro parágrafo, pessoal. Depois eu vou arrumar aqui. Eu devo ter batido um enter sem querer, tá bom? Aqui, continua aqui. Vamos lá. Notem. Aqui nós temos um monte de passagem de linguagem coloquial. O que é uma linguagem coloquial? É a linguagem que a gente usa no dia a dia, certo? Inclusive, uma linguagem que devemos evitar ao máximo dentro do nosso texto dissertativo. Vou trocar aqui a cor para a gente dar uma grifadinha nessa linguagem que a gente deve evitar. Olha, aqui, faxinar a miséria, a gente já tem uma metáfora, tá vendo? Menos mal, mas poderíamos trocar. Faxinar a ignorância é outra metáfora, que é uma outra forma de miséria. Então, exigiria que nos orçamentos dos estados, então, a educação, como a saúde, tivesse uma posição privilegiada. Não há dinheiro, dizem. Isso aqui não poderia de jeito nenhum. Tudo bem? Por quê? Porque fica parecendo que é fofoca. Note. A gente não sabe quem foi que dizem. Está implícito que são os políticos que dizem.
que são os eletivos, né, de cargos eleitos, que disseram, está implícito. Entretanto, ela só diz assim, dizem. Esta parte a gente não pode usar. Fica parecendo que você está contando uma fofoca dentro do seu texto. Mas políticos aumentam seus salários de maneira vergonhosa. A palavra coisa, então, embora aqui signifique órgão público, responsabilidades públicas e assim por diante, a palavra coisa também não é bem-vinda. Gasta nem se sabe direito onde. Olha, esta expressão também é oral. Então, essa expressão a gente descarta. Enquanto preparamos gerações ignorantes, criados sem limites, nada lhes é exigido, pois devem aprender brincando. Não lhes impuseram a mais elementar disciplina, como se não soubéssemos que escola, família, a vida, sobretudo, se constrói em parte de erro e acerto e esforço. Olha ela voltando para aquele argumento lá de cima. Lembra do argumento quando ela começou a dizer o seguinte, olha, o aluno não precisa se esforçar. Vai se esforçar para quê? Então ela continua retomando este assunto no texto. Professora, ela repetiu o argumento? Não, ela não repetiu, porque ela mudou, tá vendo? É outro argumento. Mas ela pontuou aquilo que ela já disse. O pontuar pode, o repetir não. Mas, se não podemos reprovar os alunos, se não temos mesas e cadeiras confortáveis e teto sólido sobre a nossa cabeça na sala de aula, como exigir aplicação, esforço, disciplina e limites para o natural crescimento de cada um? Aqui a gente tem um argumento muito claro. Se o Estado não faz a sua parte, como é que você cobra que o aluno faça dele? Então, se o Estado não provém uma educação de qualidade, se o Estado não coloca o aluno numa cadeira confortável, se não cumpre com tudo aquilo que seria responsabilidade do Estado em cumprir, como é que eu quero que o meu aluno cumpra a responsabilidade dele? É por isso que ela começou a dizer que é um caos. Por quê? Porque ninguém está cumprindo com as suas responsabilidades. O aluno não cumpre com as dele, o Estado não cumpre com as dele. E aí? E aí nós temos todas as consequências listadas ao longo do texto. Cansei de falas grandiloquentes. Pessoal, falas grandiloquentes são aqueles discursos, então, que a gente já ouviu bastante, de que é muito necessário, a educação é o bem maior para todos, os jovens são o futuro do país. São aquelas falas grandiosas, só que só são falas. Então, ludibriam bastante. Parece que elas já estão meio prontas, né? Ao ouvir essas falas, a gente parece que já sabe o fim do discurso, porque todo mundo fala a mesma coisa. É isso que significa essas falas grandiloquentes. Sobre educação, enquanto não se faz quase nada. Falar já gastou, já cansou, já desiludiu, já perdeu a graça. Precisamos de atos e fatos, orçamentos em que educação e saúde, para poder ir à escola, prestar atenção, estudar, render e crescer, tenham um peso considerável. Fora isso, não haverá solução. A educação brasileira continuará, como agora, escandalosamente reprovada. Lembra do título do texto? Olha lá. Viram só? É muito legal, pessoal, é uma estratégia muito legal. Quando a gente consegue voltar para o título do texto. Então, a gente tem a impressão que a gente conseguiu compreender, aumenta a compreensão. Neste caso aqui, vou ensiná-los a fazer, mas mais para frente. Se você não conseguir, não se preocupem com isso, tá bom? Entendido o texto agora, vamos treinar algumas introduções. Vamos treinar algumas introduções?
Vamos continuar falando de educação, mas eu gostaria que nós treinássemos as introduções do jeito que eu ensinei para vocês. E aí a gente vai aprender agora a colocar informações dentro da sua introdução. Vamos lá? Do jeitinho que eu ensinei para vocês. A introdução precisa ter tema, precisa ter opinião, esta opinião, claro, em terceira pessoa, tudo bem? Mas aquilo que a gente chama de abrangência. Bom, relembrando, o que é abrangência mesmo, professora? A abrangência, pessoal, é a contextualização. Então, em outras palavras, o porquê eu estou falando sobre isso agora? Tá vendo? Por que eu estou falando sobre isso agora? O que está acontecendo? A contextualização, que nada mais é do que abrangência, a gente pode fazê-la apresentando dados, fatos, que é o caso daqui de cima. Note, quando eu escolho um dado para colocar na minha introdução, significa que este dado me motivou a falar sobre o assunto, certo? Então, esta informação é o que me faz falar sobre isso. Em outras palavras, pessoal, dá uma olhada o que tem que ter na sua introdução dissertativa. Olha, o que você acha sobre um assunto que está acontecendo. Olha que fácil. Então, quais as informações imprescindíveis, então aquelas que precisam estar presentes de qualquer forma na minha introdução. Então, o que você acha sobre um assunto que está acontecendo? Viram? Isto significa que é necessário que haja esses 3 itens, mas eles não precisam estar dispostos desta forma. Então, se você quiser colocar abrangência primeiro, tema depois opinião, opinião, tema, abrangência, do jeito que você quiser. Então, essas são as informações. A primeira que a gente vai fazer é sobre este aqui. Então, eu vou usar esta informação como abrangência para minha introdução dissertativa, tudo bem? Então, aqui eu retirei do site que está aí, do G1, Globo, Educação e assim por diante. O dado é o seguinte: 7 em cada 10 alunos do ensino médio tem nível insuficiente em português e matemática, segundo o MEC. Viram só? E agora, como é que eu poria essa informação dentro do meu texto? Enquanto eu vou apagar aqui e mudar o slide, tenta montar, pessoal, tenta montar como é que você usa essa informação dentro da sua introdução. Rapidinho, hein? Estou aguardando rapidinho para vocês tentarem fazer a introdução.
lá, pessoal, vamos tentar. Você pode colocar a informação primeiro. Vamos fazer uma com a informação primeiro. Olha. Olha, apresenta conhecimentos ou rendimentos, qual você queira usar, ou sofrem com rendimentos, olha. Insuficientes. Vamos lá. E agora, professora, qual parte que eu fiz? Bom, lembra, esta parte é a parte da abrangência, então é a parte do contexto. Está faltando o tema e está faltando a sua opinião. Como ninguém vai defender que os alunos sofram ou fiquem sem aprender mais, a gente pode colocar a nossa opinião apontando quem deveria fazer alguma coisa para que esse quadro mude, ou quem são os culpados por essa situação. Então eu poderia escrever assim, olha. Então, trata-se de um cenário caótico, né? Aquela palavrinha que a gente acabou de aprender lá no texto da Lia Luft. Olha lá, pessoal, deixa eu trocar o pincel aqui, que esse aqui também já foi. Vamos lá. Trata-se de um cenário caótico. Note, nesta parte eu estou apontando a minha opinião. Então, aqui estaria a minha opinião. Viram só? Por quê? Porque caótico, como eu ensinei para vocês, é uma palavra disfórica. Então, é uma palavra que indica da sensação ruim, significa que já vem algo ruim, está pressuposto algo ruim. Então, trata-se de um cenário caótico na educação brasileira, a qual quem? A educação brasileira. Então, a educação brasileira não pode contar nem com as famílias, nem com o país.
Ao colocar país com letra maiúscula, sim, a gente se refere ao Estado, ao governo. A palavra país poderia ser substituída pela palavra Estado com letra maiúscula. Ou, se você quisesse também, poderia escrever governo. Governo federal. Certinho? Agora, eu vou escrever uma semelhante, mas não iniciando com o dado, e sim terminando com o dado. Para você ver como é que você consegue encaixar a abrangência em forma de dados. Pessoal, uma coisa muito importante. Quando eu uso informações que vieram de fora do meu texto, então seja uma citação, seja dados, seja notícia, seja uma parte histórica, então informações que não vieram de você, mas que você colocou no seu texto para enriquecer, essas informações elas não podem ser enfiadas a qualquer custo, porque elas não grudam sozinhas. Então elas precisam fazer parte de um contexto, tudo bem? Elas precisam estar presas. Professora, como é que eu sei se os meus dados estão suficientemente presos? Se essas informações elas estão grudadas mesmo? Simples, é só você apagar. Note. Ou para você não apagar o que você escreveu, coloca o dedinho em cima. Dê uma olhada o que pode acontecer. Se, quando você apaga a informação que veio de fora, o apagar dessa informação deixa o texto sem pé, sem cabeça, então ela faz muita falta. Se ela fizer, significa que a sua informação está totalmente presa, totalmente perfeitinha. Você acertou. Se você apagar e o restante das informações, elas forem suficientes sozinhas, significa que a sua citação estava solta. Significa que os dados que você colocou no seu texto, eles estavam soltos. E neste caso de estarem soltos, eles não acrescentam. Tudo bem? Então, aí você não ganha nota. Certinho? Aqui, olha o que aconteceria. Imagina que eu estivesse começando a ler o meu texto daqui. Trata-se de um cenário caótico. Eu me perguntaria, qual o cenário caótico? Qual é o cenário? O que é um cenário caótico? Você está falando do quê? Como a gente se questionou a respeito, significa que as informações que foram apagadas, elas eram essenciais nessa introdução. Significa que elas estavam presas. E se elas estavam presas, portanto, eram válidas. Combinado? Joia! Vou fazer uma outra introdução com as mesmas informações. Para você perceber como funciona.
Olha lá. Comecei primeiro, pessoal, com o assunto. O Brasil envergonha-se. Bom, se você dissesse baixos índices, está correto, tudo bem? Se você dissesse insuficientes índices ou índices insuficientes, também está correto, mas é muito legal você memorizar esta palavrinha aqui. Ínfimos. Porque ínfimo é muito ruim. Então é muito pouco e muito ruim. Então já é uma palavrinha muito legal para você começar a usar. Então, ínfimos índices dos alunos no ensino médio. Agora, eu vou grudar aqui a informação que está lá na publicação. Conforme o que houve aqui, gente? Ah, tá voltando. Vamos lá, professora, para grudar é só colocar uma vírgula e colocar as informações na frente? Não. Note, aqui você deve notar que está faltando algo daqui para cá. É aquilo que eu escrevo no seu texto como coesão. Então, vamos gerar coesão. Viram? Vamos gerar coesão. A coesão é uma palavra que estabelece relação de sentido entre as orações. Pessoal, eu costumo dizer que essa palavra, ela é um conector de cano. Porque ao colar canos, sabe cano de PVC na construção da sua casa? Não dá para você juntar dois canos. Não dá para você juntar dois canos assim, concorda? Você precisaria comprar um conector que conecta deste lado, rosqueia deste lado, e aí você viria e rosquearia este cano do lado de cá. A língua portuguesa é igualzinho. Não dá para juntar duas orações simplesmente retinhas e colocando vírgulas, não é bem assim. Tudo bem? Para juntá-las, a gente precisa daquilo que a gente chama de conector e daquilo que a sua professora de gramática provavelmente chama de conjunção. Então, quando a gente colocar essa setinha, você vai notar que está faltando aquele conector, algo que gruda esta parte nesta daqui. Então, pois, conforme o Ministério da Educação, 7 em cada 10 estudantes do ensino médio então possuem conhecimentos suficientes em português e matemática. Acabei, vamos ver se eu acabei. Nós temos o tema. Concorda? Aqui nós temos o tema. Os índices servirão como abrangência, tudo bem? Abrangência, amplitude, contextualização, aquilo que você quiser falar a respeito. Está faltando, por exemplo, a minha opinião. Então, a opinião de quem escreve. Então, não acabou ainda. Como é que eu posso fazer então? Olha,
Olha lá, uma ideia para vocês, trata-se de uma realidade que os alunos e as famílias podem mudar. Vamos ver, aqui estaria a minha opinião. Por que aí estaria a sua opinião, professora? Eu estou dizendo quem deveria intervir. Quem que falhou, então, neste caso? As famílias e os alunos. Pessoal, o que você deve entender aqui? Se você citar e disser que os problemas são dos alunos e das famílias, é claro que na sequência do texto é necessário que apareçam os erros dos alunos e os erros das famílias. Viram só? Se ao contrário você puser que é uma realidade que o Estado e a família pode mudar, é claro que você teria que me dizer quais são os erros do Estado, quais são os erros das famílias. Viram só? As informações que aparecem na introdução, elas não podem aparecer do nada. Elas não podem simplesmente ocupar espaço. Aquilo que você pontua na introdução deve continuar fazendo, então, estabelecendo coerência com a realidade do seu texto. Então, aquilo que aparece na sua introdução precisa estar explicado ao longo do seu texto, necessariamente. Combinado? Então, último detalhe aqui para vocês, vamos checar se os números estão presos. Então, vamos apagar os números aí. Para a gente ver o que aconteceria com a introdução se eu tirasse a citação dela. Então, o Brasil envergonha-se pelos ínfimos índices dos alunos do ensino médio. Trata-se de uma realidade que os alunos e as famílias podem mudar. A gente poderia até pensar assim, mas agora eu entendi. Entendeu, mas você sabe o que aconteceu com os índices? Quais são? Então, os índices estaria faltando. Professor, eu não posso dizer que existe um índice ruim e não apontá-lo? Não, não pode. Por quê? Porque o seu texto ele precisa ser suficiente. Então, todas as informações que o leitor precisar ter, essas informações precisam necessariamente estar dentro do seu texto. Se o leitor precisar parar a leitura para procurar informação fora, é porque o seu texto ficou capenga. Tudo bem? Faltaram informações. Pessoal, nessa semana, peço então para vocês escreverem sobre este assunto, escreverem sobre a educação brasileira, os responsáveis, quem que você acha que deveria atuar, tudo bem? O que você acha que falta para que a educação brasileira fique melhor? Quem é que erra? A família erra? Os alunos erram? O Estado erra? O que você acha que o aluno precisa ter? Então, só o Estado erra, então se você tivesse uma estrutura excelente, os alunos todos seriam excelentes? Ah, não, o aluno erra. Então, se você tivesse um aluno excelente e não tivesse o restante da estrutura, o professor, o material, seria suficiente? Não, professor, eu acho que eu preciso do conjunto. Só que falar somente a palavra conjunto, aí não é suficiente. Você precisa me dizer qual é o conjunto que para você faria diferença. Tudo bem? Este é o texto dessa semana, então. Estudem bastante. Pessoal, mandem o texto no meu e-mail. Vou colocar o e-mail no grupo de vocês de novo. Mandem um texto. Conforme for sobrando tempo, eu vou corrigindo esses textos. Aí eu dato foto, mando para vocês de volta. Beleza? Obrigadão, então. Até semana que vem, no mesmo horário.